A gente vai falar agora sobre um desafio que infelizmente bate à porta de muitas famílias e que, por mais estranho que possa às vezes parecer a nós que somos um pouco mais velhos, realmente tem afetado muitas crianças e adolescentes: a depressão. E a gente vai falar sobre como lidar com esse assunto e principalmente como ajudar as nossas crianças e os nossos jovens a enfrentarem esses desafios, sem menosprezar o sofrimento de quem quer que seja, sabendo que é necessário oferecer toda a ajuda possível para essas questões. A gente conversa sobre este assunto. Estamos recebendo a psicóloga especialista em adolescentes e crianças, Vânia de Moraes Salles. Vânia, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada pela presença. É interessante a gente começar falando sobre essa questão, né? Às vezes ainda há uma certa mística, um certo desentendimento dessa questão da depressão, né, ou dos transtornos enfrentados por crianças e adolescentes. Eles sofrem, certo? Não dá pra gente menosprezar o sofrimento de uma criança e de um jovem, achando que vai passar, é coisa da idade. Justamente. Principalmente a criança, né? Que é um sofrimento muito intenso, porque a depressão, ela é uma doença e tem que ser tratada como tal. A criança, ela sofre através de demonstrar, né, para os pais a tristeza, muitas vezes o isolamento. E também ela começa a ter sintomas que os pais precisam ficar atentos. Não podem ser ignorados esses sintomas. Não podem ser ignorados, porque é uma doença, ela precisa ser tratada o quanto antes. Vânia, né? você falou desses sintomas, quais seriam eles para a gente já começar a entender quais seriam esses quadros? Bom, a criança traz, principalmente para os pais, uma dor no peito. Né? Dor física mesmo. Dor física mesmo. Não tem vontade de fazer nada, não tem interesse em fazer as lições de casa, não quer sair, quer ficar no quarto só com videogame ou então só com o celular. Muitas vezes coloca que essa falta de energia que ela tem, né, ela fica dormindo muito tempo, né? Então, chega da escola, almoça, quando almoça, e vai para o quarto e fica a tarde toda. São crianças que ficam muito sozinhas, por exemplo. A solidão acaba sendo também uma característica de crianças que tendem a desenvolver a depressão? Também, né? A depressão, né, quando nós percebemos nos adultos, ela gera o isolamento, né? E, de uma certa forma, uma tristeza muito grande. E, muitas vezes, a pessoa até coloca que ela não consegue sair daquele estado, e não consegue mesmo, né? Então, a criança é da mesma forma, só que a criança, eu falo que o sofrimento é mais intenso pela dificuldade em compreender esses sintomas, o que está acontecendo. De onde vem. Os próprios sintomas físicos são mais difíceis de serem entendidos, digamos assim, pela criança. Exatamente. Né? E aí os pais, eles são sinalizados através da escola, né? A professora coloca, nossa, ele está tão apático, como se ele não existisse dentro do grupo de crianças. Ou então, ele não quer fazer nada, né? Ele fica dormindo na carteira, né? E em casa, os pais, com a vida super atribulada, né, na correria. Muitas vezes eu falo que chega em casa, continua trabalhando, né, vendo o celular, ficando no notebook. E o que acontece? Essa criança está lá. Como ela fica quieta, né, ela não chama atenção. Os pais acham que até é uma vantagem, né? Nossa, Exatamente. Meu filho fica tranquilo ali. A gente tem que tomar cuidado para entender se essa tranquilidade, entre aspas, não é um problema começando a surgir ali. Exatamente. E quando que eles acabam trazendo para o atendimento psicológico? No momento que ou a professora ou então passou na médica e ela sinalizou. Entendi. Algo de errado está acontecendo. Agora, Vânia, você falava, por exemplo, sobre o excesso de sono, o isolamento, por exemplo, nos espaços da casa mesmo, né? Então, a fixação às vezes por videogame, né? A vontade de ficar no quarto. E na criança isso ainda é um chamariz de atenção. No adolescente, parece característica comum de adolescentes, né? Sim. Tendem a dormir mais, gostam de ficar nos seus quartos. Como entender também, ou se existe algum outro sintoma que também deve chamar a atenção no momento que essa criança passou já por essa fase, começa a entrar na adolescência?
A depressão se manifesta de outras formas também? Também. Ela pode trazer uma irritabilidade do adolescente ou um comportamento agressivo, porque ele fica tão isolado, tão no mundo dele, que no momento que esses pais acabam exigindo uma interação justamente, ali. ou quer provocar alguma reação, eles ficam agressivos, né? Entendi. E eu falo que o adolescente também ele precisa ser tratado com muito carinho, porque hoje em dia nós percebemos que devido à questão do celular, devido à questão do videogame, esse isolamento acabou sendo maior, né? Então a gente vê na escola, todos ali conectados, mas desconectados ao mesmo tempo, exatamente, no seu mundo mesmo. E é aí que mora o perigo, porque esse isolamento, ele acaba se transformando numa doença, né? Não se relaciona com outros jovens, isso também é uma questão negativa, né? Porque o jovem, ele precisa conviver com outros jovens, né? E uma das formas que os pais precisam realmente saber é se aproximar desse adolescente, né? Sentar, conversar. Fazer parte desse universo dele, né? Entender exatamente. As demandas. Vamos jogar videogame juntos. Então, o que você está vendo aí no celular? Vamos assistir um filme juntos, né? Enfim, se aproximar, né? Então, e mesmo que seja meia hora por dia, 1 hora por dia, né? Mas se dedicar a ele. Vânia, acho que às vezes uma dificuldade que os familiares, de uma forma geral, têm de identificarem ou perceberem alguma estranheza nesse comportamento é até no entendimento do que leva uma criança, um jovem a entrar num quadro de depressão. Que tipo de ação ou que tipo de situação, comportamento leva uma criança e um jovem a enfrentar uma situação dessa? Bom, hoje em dia, o que eu vejo no consultório é a questão da separação dos pais. E essa separação, muitas vezes, acaba provocando o luto, né? E para a criança, ela vive esse luto de uma forma muito intensa. E o adolescente também, porque o que o desejo uma criança ou então um adolescente, né? A união desses pais. E muitas vezes o que acontece quando ela está nesse período do luto, o pai ou a mãe tem um novo companheiro ou uma nova companheira. Então, aí complica ainda mais esse quadro, porque a criança já está depressiva e vai acentuar essa depressão. Então, a responsabilidade desses pais uma vez que a separação é inevitável, que se faça isso da melhor forma possível para conseguir impactar o menos possível essa criança e esse jovem. Exatamente. Lembrando, né, gente, aí é uma questão importante, né? Quem se divorcia é o marido e a mulher, né? A esposa e o esposo nunca são os pais, né? Continuam sendo pais e mães dessa criança. E aí a gente sabe, a gente já conversou aqui no Vida Plena sobre outros desafios, né? Como alienação parental e tantas outras dificuldades que surgem nossas, de adultos, muitas vezes ao lidar com os nossos relacionamentos, impactando diretamente essas crianças e esses jovens. Exatamente. Outro tema que surge muito fortemente, ainda mais na atualidade, com as questões das próprias redes sociais, é o bullying e, por consequência, o cyberbullying. Também são motivos de depressão infantil e hoje juvenil? O bullying nas escolas é algo muito comentado, né? E também trabalhado, né? Por quê? A criança ou um adolescente, ele sofrendo bullying, ele fica, né, de uma certa forma, excluído desse grupo. Sim. E com essa exclusão, ele não tem como exteriorizar os próprios sentimentos. E aí, nesse caso, é uma exclusão não da vontade dele, né? Ele é obrigado a estar excluído, né? Exatamente. E aí eu falo que adoece internamente. E com essa doença interna, né, muitas vezes a gente até verifica, tem dor de cabeça, tem dor de estômago, de uma certa forma começam as alergias, né? E aí quando nós vamos verificar, é o bullying que está gerando consequências, né? Bom, a gente sabe que, e a gente já mencionou isso logo na abertura do nosso bate-papo, que a gente não pode menosprezar de forma alguma, né, o sofrimento, o desafio dessa criança e desse jovem, né, tentando minimizar, eu já passei por isso, eu já superei isso. Qual que é a importância, portanto, do tratamento psicológico, não só para essa criança, mas para a família também, né, nesse resgate, nesse cuidado com esse jovem, com essa criança? Bom, a questão do atendimento psicológico, ele é fundamental
Por quê? A criança e o adolescente em depressão, em primeiro lugar, ele precisa ser avaliado, né, para verificar qual o tipo de quadro clínico que ele está apresentando. Ele pode ter uma depressão mais associada a, por exemplo, uma ansiedade generalizada, ou então já o pânico, né? Enfim. Então, sempre avaliar, né, nesse primeiro momento e verificar essa família. Muitas vezes a criança, ela representa a própria depressão familiar, e isso é muito comum, né? Então, a mãe em depressão ou o pai em depressão, justamente pela situação, né, daquele momento, ou profissional ou pessoal. Sim. E a criança consegue pôr para fora essa depressão. Acaba sendo o elo mais fraco aí dessa questão, né? Exatamente. Bom, a gente vai voltar a conversar sobre este assunto, e esse é um tema muito importante. A gente fala sempre sobre amor, sobre respeito e sobre o cuidado com quem a gente ama. Por isso esses temas são abordados constantemente aqui na nossa comunicação, sem tabus, sem receios, né? É preciso falar das doenças e dos transtornos mentais e emocionais, enfim, para que a gente consiga vencer efetivamente. Não dá para ignorar os números que envolvem a depressão, que envolvem inclusive os impactos que essa depressão causa na saúde, na vida das famílias, e a gente vai voltar a conversar sobre esse tema com certeza em novas oportunidades. Vânia, eu queria agradecer a sua presença, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. A gente esteve conversando com a psicóloga especialista em adolescentes e crianças da Clínica Equilibra, Vânia de Moraes Salles.